Mas vamos começar falando deles. Mário, Maria, tem o Zidane. Ah, deixa eu te mostrar, o Zidane, eu vou pegar ele aqui no colo. Vem cá, Alessandro Bigeni, como vai? Olá, tudo bom? Já me perguntaram quando é que a gente vai trazer de volta a iguana e contar que nome que ela recebeu, O nome. hein? Vamos sentar ali pra conversar? Vamos lá. Senta você primeiro, que aí você senta Por naquela, eu favor. sento nessa. Que nome que a gente escolheu pra iguana, hein? Ficou uma dúvida, né? Tem Vitalício, tem Penélope, mas ela é fêmea, não é? Ficou uma dúvida, mas é fêmea. É fêmea, gente. A gente tá quase escolhendo mesmo a Penélope, a mais votada lá no Facebook, viu? Agora, em breve a gente conta pra vocês. Sobre os jabutis e os cágados, o que a gente precisa saber? Quem tá querendo ter um? Vamos lá. Primeiro, quantos anos vive um jabuti? Então, isso é interessante saber. Na verdade, os répteis, tá? São animais que vivem muito tempo, principalmente os quelônios, tá? Então, o jabuti, que é esse famosa tartaruga que dizem, na verdade, é um jabuti, é um animal terrestre, eles podem viver tranquilamente 60, 70, até 80 anos, quem sabe até um pouco mais. Muitos anos, É herança. né? É uma herança. É uma herança. Então não é assim, vou comprar agora um jabutizinho enquanto eu sou criança ou meu filho é criança. Não, vai durar anos e anos, vai passar pros filhos, não é verdade? Vai de geração em geração. Quantos anos tem o Mário, que é esse grandão que eu comecei O Mário, com ele? esse é um animal de uma cliente nossa, lá da clínica. Ele deve ter por volta de uns 50, 55 anos. 50, 55 Essa anos? proprietária, ela tem desde criança. Olha. E acabou ficando de herança, provavelmente vai ficar pros filhos. Que máximo, Vai chegar aí a uns gente. 80, 90 anos. Aí ela comprou ele pequenininho. Pequenininho. Que tamanho que nasce um jabuti normalmente? Olha, aqui nós temos duas espécies diferentes, tá? Tem o jabuti piranga, que é o menor, que é o mais avermelhado, e o jabuti tinga, que é o denticulata, Tá. que é uma outra espécie, que é a nossa maior espécie de jabuti. Eles nascem bem semelhantes em relação ao tamanho, tá? Eles nascem um tamanho um pouco Mais ou menos o tamanho desse cágado aqui, piquitico? do tamanho desse cágado, Desse- exatamente. desse aqui, posso desse pegar? pequenininho, pode pegar. Ó, desse tamaninho aqui, quer dizer, que cabe na palma da mão. Cabe na palma Aí da a mão. gente pode comprar numa loja especializada desse tamanho. Desse tamanho. Hoje em dia existem lojas que têm autorização para comercialização desses animais. Então você adquire com nota fiscal, tudo certinho. E às vezes você consegue até comprar um indivíduo um pouco maior. Ele tá tímido, não coloca a cabeça pra fora Tá de jeito tímido. nenhum. Olha isso. É um animal aquático, né? Então fora da água ele se sente um pouquinho mais ameaçado. Olha lá. Mas ele é super tranquilo E também. ele é bebê. Bebê, esse é um Ô, filhote. neném, volta pra água então. E me fala uma coisa, quais são os cuidados que quem comprou um jabuti, não tô falando de cágado, mas um jabuti pequenininho, levou pra casa, precisa ter? Tá, o que é importante a gente saber é que primeiro os jabutis são animais que precisam de alguns cuidados bem essenciais, tá? As pessoas acham que Ah, caiu. Ah, peraí que eu pego, simplesmente deixa que eu jogar, pego ele. colocar o jabutizinho no quintal ou colocar numa caixinha e quase o que animal cai vai também. ficar bem. Ah. Então o que é preciso? É um animal que ele tem uma alimentação extremamente variada, tá? Então frutas, verduras, legumes de diversos, maçã, banana, mamão, pera, morango, abóbora, proteína animal. Poucas pessoas sabem, mas os jabutis precisam comer carne. Precisa tá? comer carne. Precisam comer carne. Bom saber isso, hein? Às vezes você compra um animal, não é bem informado e fica só lá no alface, na banana. O tradicional é, o que seu jabuti come? Mamão, alface e às vezes fezes de cachorro, porque são animais que costumam viver no quintal. Por que eles buscam essas fezes? Porque é um alimento que tem um alto teor de proteína. Que ele precisa da Exatamente. proteína. Então isso é um indício que o animal está necessitando de proteína. Tá? Então por isso que a gente precisa complementar. E como é que ele come essa carne? Crua? Essa carne pode ser oferecida ou crua, tá? Só que geralmente com a carne crua o ideal é você suplementá-la com cálcio, tá? Porque ela tem um desbalanço entre cálcio e fósforo. Ou a carne crua ou a presa inteira, que a gente chama. Então é difícil você imaginar, mas um jabuti, ele come camundongo, ele come peixe. Tá brincando? Come. Claro, se você soltar um ratinho, ele não vai conseguir caçar, ele não vai conseguir correr atrás. Mas se for um alimento pré-abatido ou peixe abatido, eles se alimentam numa boa, eles Mas deixa eu cortam. tirar só uma dúvida. O animal pequenininho, ele já pode comer carne ou é depois de uma determinada Não, fase? desde o início, tá? Desde a sua fase inicial, o ideal... Pode ser uma carne moída? Pode ser uma carne moída, sempre complementada com cálcio. Tá. Claro, nas proporções do tamanho do animal. Se for um filhotinho, você coloca só um pouquinho de carne, não precisa ser todos os dias, tá? Então, fornecimento de proteína animal 2 a 3 vezes na semana, tá? Já é o Ok. suficiente. Uma outra dúvida que eu tenho. Aí ele foi crescendo, ele troca o casco? Eles fazem uma troca de placa córnea, tá? Então todos os répteis, eles fazem troca de pele ou de placas, tá? Os quelônios, você nunca vai ver ele trocando de casco. Você vai chegar, vai ter um casco lá Não. e ele com outro. Mas eles trocam aos poucos as próprias placas. Tá. Então essas placas vão se destacando e ele vai
conseguindo ter Então, por exemplo, pra quem nunca teve um jabuti a primeira vez, aí começou a descolar uma parte... Normal. Normal, Às não vezes- é uma doença, Não, é uma às troca vezes as normal. pessoas confundem, falam, meu jabuti tá com algumas placas brancas, parece fungo. Pode ser, mas geralmente é uma simples troca de casca, uma simples troca de placa córnea. Tá, como você trouxe jabuti e cágados e a gente tem muita coisa pra falar deles, quais são os cuidados que a gente precisa ter com os cágados? Eles são de água doce, né? São de água doce, então necessariamente você precisa de um ambiente aquático. Claro, de preferência, quanto maior, melhor. Se você tiver condições de ter um tanque ou um laguinho com uma parte de terra, melhor ainda. Olha, ele quer sair. Se não tem condições, só tem condições de manter um aquário, por exemplo, dentro de um apartamento, você pode ter um aquário, obviamente compatível com o tamanho do animal. Você não vai ter um cágado de 20, 30 centímetros de diâmetro e um aquário 2 vezes maior que ele. Não é compatível. Também não pode ser essa mesa aqui que você já viu que não Exatamente, tá dando certo, a mesa né? não tá dando certo, aqui foi no improviso, mas funcionou. Bom, esse cágado aqui é um filhotinho, certo? Esse é um filhote. Esse daqui já tem quanto tempo? Esse é um animal de 6 anos de idade. Então, com 6 anos de idade, ele fica desse tamanho. Ele cresce mais do que esse tamanho? Ele cresce um pouco mais que isso, tá? Mas não muito mais que Não isso. muito mais que isso. As pessoas têm o costume de falar que eles crescem de acordo com o tamanho do aquário, de acordo com o tamanho do ambiente. Esse não é uma verdade, tá? Eles crescem de acordo com a alimentação. E o que ele come? Esses animais, eles são onívoros também, tá? Então, eles comem algumas plantas, alguns legumes, algumas verduras, mas a preferência deles é carne. Mas aí ele come no aquário ou a gente tira, coloca fora do aquário, fora da água? Eles comem dentro d'água. Dentro Tá? d'água. Uma opção interessante, quem tem esses animais, eu tenho, muitas pessoas que estão assistindo têm, sabem que eles fazem muita sujeira dentro do aquário. Então o que as pessoas costumam fazer? Tiram esses animais do aquário, alimentam em uma bacia com água, porque vai ficar toda sujeira, derruba o alimento, fica fragmentos. Quando eles acabam de se alimentar, pega o animal e põe de volta no E põe aquário. de volta no aquário. Exatamente. Ok, pode ser peixe? Pode ser peixe, eles adoram peixe. Então ele não pode viver com peixe dentro do aquário, senão ele vai comer o peixinho. Ele vai comer o peixinho, mas essa é a ideia. Ah, é? A ideia é você deixar... Mais algumas pessoas têm dó, mas isso faz parte do ciclo natural. Você cria um ambiente natural, então plantas, peixes e não... Você cria, na verdade, a cadeia alimentar Exatamente. que a gente estudou na escola, né? Viu na aula de Exatamente. ciências. Faz parte, foi feita assim a natureza. Deus pensou em todos esses detalhes. A gente fica com dó e fala, ai, esse animal vai comer o peixinho. Mas é assim mesmo, é a cadeia alimentar, esse processo É uma perfeito forma da de natureza. enriquecimento ambiental também, você simular um ambiente natural dentro do cativeiro. Já que a gente tem esse hábito, esse costume de criar animais dentro de casa, então o máximo que a gente conseguir simular é o ideal. Melhor, né? Melhor, com certeza. Bom, quero agradecer ao Alessandro Ferraz Bigeni, ele que é médico veterinário especializado em clínica e cirurgia de animais silvestres. Se você tiver um animal silvestre e precisa saber como cuidar, pode falar com o Alessandro, que ele entende realmente tudo. E ele tem uma clínica veterinária que é Exotic Pets e o telefone é 5041-0652. 5041-0652. Obrigada, Ale. Imagina, eu que Adorei, agradeço. viu? Tchau, Mário. Tchau, Mário.